Boa noite a todos. Pedir desculpas pelo atraso, mas hoje eu tive um contratempo e até para terminar a preparação aqui do estudo, mas 5 minutos que vamos compensar aqui com dedicação à palestra. Pedir a espiritualidade amiga para que a palestra seja divulgada conforme os cânones da doutrina espírita, conforme o rigor que é colocado pela ciência espírita, e seja recebido por cada um aqui dos presentes, conforme a nossa necessidade. Nós vamos falar de um assunto que é um assunto que, costumeiramente, nós tratamos dentro das nossas vidas externas ao centro espírita. E temos opiniões variadas, há vários teóricos de diferentes matrizes ideológicas que falam sobre este assunto e que é muito importante que possamos compreender conforme os ensinamentos da doutrina espírita, que é o tema da riqueza. A riqueza seria um problema para a espiritualidade? Qual seria a utilidade da riqueza? E por que para nós espíritas é compreensível a existência de ricos e pobres e por que vivemos uma forte desigualdade material? Todas essas perguntas nós nos fazemos especialmente em momentos de crise, como a que nós vivemos atualmente. Nos últimos 3 anos, 2 anos, sentimos um forte grau de desemprego, de empobrecimento da população do ponto de vista material, e obviamente que essas questões refletem nas nossas condições espirituais e no nosso equilíbrio. E muitas vezes nós nos questionamos por que algumas pessoas possuem tanto e outras possuem tão pouco. E, além de tudo, é muito comum condenarmos aqueles que muito têm sobre a ideia, colocando a ideia de que a riqueza é um pecado e muitas vezes associamos a pobreza material a ideia de humildade, de simplicidade. E a doutrina espírita, como uma doutrina contemporânea, atualizada, ela trata destes assuntos, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz a parte de Lucas, capítulo 12, 18, versículos 18 a 25, e Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25, em que relata para nós a história de um mancebo que queria herdar o reino de Deus. Nos conta a Bíblia que um mancebo se aproxima de Jesus, um garoto se aproxima de Jesus, e pergunta a Jesus como ele faria para herdar o reino de Deus. E Jesus diz a ele para ir vender todos os bens que ele tem e doasse aos pobres e seguisse a Jesus sem nenhum bem. E o mancebo, o garoto, constrangido com aquela proposta, pergunta a Jesus se era possível ele ainda disputar algumas corridas, porque ele era um corredor de bigas, com cavalos, possuidor de propriedades. E Jesus, então, expulsa aquele garoto da sua equipe e diz que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa frase é muito famosa
e muitas vezes pouco compreendida. E muito pouco compreendida essa história na Bíblia. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma correção histórica em que nós não podemos interpretar que o camelo a que se referia Jesus fosse aquele animal do deserto. Porque não seria razoável entendermos que Jesus estivesse fazendo uma comparação tão esdrúxula e estivesse condenando os ricos a arder no inferno. Camelo, para a tradução do hebraico, é o fio de linha mais grosso do que aquele que costumeiramente se coloca no buraco da agulha. Era uma corda. E ele estava se referindo, então, a essa corda. E, obviamente, que Jesus não estava dizendo que os ricos não poderiam herdar nunca o reino dos céus, porque seria ilógico para a nossa doutrina acreditar que alguém estivesse privado da salvação pelo simples fato objetivo de possuir riquezas materiais. O que Jesus diz é que a prova da riqueza é de fato uma prova com muitas dificuldades, porque aguça o orgulho, aguça a vaidade, aguça as tentações autoritárias e aguça as nossas tendências mais egoísticas. Mas, obviamente, que não seria dado a ninguém uma prova que fosse iniciadamente uma prova impossível de ser vencida. Porque o nosso Pai é generoso e amoroso, e Ele sabe que é necessário darmos a todos nós oportunidades de mostrar as nossas valorosas qualidades. E também seria um tanto quanto ilógico para a nossa doutrina acreditar que existiria algo ou uma situação específica reencarnatória que implicasse necessariamente na condenação, a priori. Jesus, quando diz àquele garoto para vender tudo e dar aos pobres e segui-lo, o que Jesus faz é, com a sua capacidade mediúnica e de compreensão de cada um dos seres encarnados na Terra, por ser ele o governador deste planeta, Jesus, sabendo das qualidades daquele garoto e dos seus defeitos, coloca o desafio que lhe é mais difícil: abrir mão da riqueza material. Se fosse outra pessoa com bens e que estivesse ali também pedindo para segui-lo, a depender de suas provas e de suas características, Jesus não colocaria nele tal exigência. Tanto é que é comum vermos várias histórias bíblicas em que a pessoa segue Jesus sem ter necessariamente que vender todos os seus bens para ser considerado um discípulo. O cobrador de tributos vende a metade do que tem e dá aos pobres. Outros continuam em suas casas e propriedades como divulgadores do cristianismo. O que Jesus faz então com aquele garoto é impor a ele o maior dos obstáculos para mostrar que para segui-lo é necessário muito mais do que a simples vontade superficial. É preciso impor a cada um de nós desafios e abnegações daquilo que nós mesmo gostamos. Então, se fosse outra pessoa que estivesse ali, em uma outra situação,
como alguém que tivesse uma vinculação ao poder, outros que tivessem uma vinculação a uma determinada profissão, ou os viciados em sexos, em drogas, Jesus poderia colocar para aquela pessoa as dificuldades daqueles obstáculos que aquela pessoa tem, como renunciar ao poder e me seguir, renuncie aos cargos e dê aos outros e me siga. Isso vai depender, então, do contexto de cada um daqueles que se aproximariam a Jesus. Não há dúvidas que a prova da riqueza é, entre todas, a prova mais difícil. E é muito mais comum que os ricos vacilem na reencarnação do que aqueles que estejam desprovidos de bens materiais, uma vez que as oportunidades que a riqueza nos traz é muito grande para errarmos. Mas todos nós, espíritos encarnados, passaremos pela prova da riqueza, nesta ou em outras encarnações, ou talvez teremos já passados por essa prova, porque sabemos que o processo reencarnatório evolutivo de progressão é necessariamente um processo de passar por todas as experiências possíveis até o nosso aperfeiçoamento. Como nós também reencarnaremos como homens e mulheres, para compreendermos todas as características do feminino e do masculino, até que sejamos capazes de, tal como Jesus, equilibrarmos todas essas características, tal como todos nós passaremos pelas provas de sermos médicos, artistas, advogados, professores, cientistas, nós também passaremos alternativamente pelas provas da riqueza e da pobreza material, porque em cada uma delas experimentaremos situações específicas que irão nos dar oportunidades para desenvolvermos as nossas potencialidades. Mas uma coisa é certa, aquela riqueza extrema, marcada pela economia irracional de recursos, aquela riqueza que é baseada naquilo que chamamos de o pão duro, o sovina, aquelas riquezas monstruosas derivadas da corrupção, da guerra, elas em si também implicam numa dificuldade extrema e, pela nossa razão e ponderação, podemos concluir que na nossa experiência nos diz que aquele que é exageradamente rico possui em si um problema para gerenciar aqueles bens. Porque a riqueza bem administrada pode dar frutos positivos. A riqueza bem administrada pode trazer para a economia e para a sociedade prosperidade e desenvolvimento. A doutrina espírita não prega que nós sejamos voluntariamente pobres de bens materiais, por simplesmente associar isso a uma ideia de humildade. Pelo contrário, há muitas pessoas desprovidas dos bens materiais que demonstram em seus caráteres, em suas características de orgulho, preguiça, vaidade. Isso não é demonstrativo a priori de evolução espiritual.
O que a doutrina espírita vai nos ensinar sobre a riqueza, e ela é bem clara no Evangelho segundo o Espiritismo, e é bem clara dentro do Livro dos Espíritos, é que nós precisamos dos bens materiais para o desenvolvimento das nossas potencialidades e precisamos utilizar aqueles que estão disponíveis para o nosso desenvolvimento. E que os nossos espíritos amigos estão cuidadosamente fazendo chegar a nós os bens materiais que são necessários para a nossa prova, sem, obviamente, abrir mão da nossa necessidade de trabalharmos e administrarmos bem os nossos bens materiais. Porque muitas vezes nós confundimos que aquela pessoa que é perdulária ou aquela pessoa que é preguiçosa, confundimos isso como destino. Ah, fulano é destinado à pobreza por ser uma grandiosidade do espírito dele. A doutrina espírita, ela não condena nem o pobre nem o rico. O que ela vai nos esclarecer é que devemos ser muito atenciosos com os bens que nos são conferidos, porque eles são difíceis de serem produzidos. Então, quando temos o celular, seja de qual qualidade for, nós devemos cuidar daquele bem para que ele entregue para nós a maior utilidade possível. Um veículo, um uniforme, porque na confecção desses bens materiais foram gastos energias de toda sorte, que o uso indevido significa desperdício. E não há nada de vantajoso em se dizer desprovido de bens materiais, se a ausência de bens materiais indica muito mais má gestão e falta de atenção do que necessariamente uma desnecessidade daquele espírito de ser agraciado com as coisas. E a doutrina espírita vai nos ensinar que nós precisamos sim utilizar dos bens materiais. Então, se você é um médico e tem em suas mãos um aparelho tecnológico avançado, caro, a doutrina espírita nunca condenaria a evolução tecnológica se nós somos, acima de tudo, progressistas e acreditamos no desenvolvimento tecnológico e da ciência. Porque o desenvolvimento tecnológico e da ciência, ela é um aumentador de bem-estar e melhorador do nosso desenvolvimento. Não há nenhum mérito em desligarmos o ar-condicionado e desligarmos os ventiladores para falarmos que sofremos de calor em nome de Cristo. Ele não andava mal vestido, ele não andava desnudo, ele não deixava de apreciar os bens alimentares que lhe eram concedidos. Em quantas oportunidades lemos que Jesus comeu peixe, comeu pão, se abrigou nas casas dos amigos, bebeu do vinho. Como que nós poderíamos associar que houvesse, por nossa parte, uma condenação desses aspectos materiais? O que a doutrina vai nos ensinar é que nós não podemos invejar aquilo que é obtido pelo outro, que não podemos ficar a julgar a experiência alheia, a ficar fazendo mau juízo das outras pessoas, e ela não vai nos indicar que desperdicemos os bens materiais só porque nós temos muito.
Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de prudência, de moderação. Ela é uma doutrina que vai nos ensinar a lidar com as coisas que surgem para o nosso melhoramento. Se o ar-condicionado nos permite uma melhor atenção, se o ar-condicionado permite que nos motivemos mais e possamos produzir com mais qualidade, então nós devemos utilizar. Se o carro é um veículo que nos permite ganhar velocidade, vocês já imaginaram se o presidente da República ou o presidente de uma grande empresa tivesse que fazer um voto de pobreza e andar de ônibus pelo Brasil? Quantas coisas deixariam de ser resolvidas e decididas por ausência da velocidade que a tecnologia nos trouxe? O que nos é chamado é para que nós façamos uma reflexão sobre se aquilo que eu possuo está sendo bem utilizado. Será que os guarda-roupas de nossas residências, embora sejamos muito menos agraciados pelo poder material do que determinadas pessoas, determinados empresários, será que os nossos guarda-roupas representam em uma grande medida os bens que nós precisamos ou há excesso naquelas localidades? Então, nós somos chamados para reflexão, para moderação. No livro Alvorada Cristã, lição número 14, ditado pelo espírito Neio Lúcio, escrito pelo Chico Xavier, a história do O Descuido Impensado. Vou resumir, que obviamente não vou ler aqui a história, mas conta a história de uma costureira da mais alta qualidade e que costumava fazer as roupas que eram reconhecidas como as melhores roupas daquela sociedade. E ela fazia para os pobres. Ela ajudava os pobres a vestirem. Ela não se negava em momento nenhum a costurar uma roupa para alguém que tivesse alguma necessidade. Ocorre que ela desencarna, chega no plano espiritual e ela está esperando uma grande festa pelas obras de caridade que ela efetuou, e a espiritualidade a informa que em breve tempo ela reencarnaria para ser uma produtora rural de algodão. E ela se assusta. Como pode eu que ajudei tanto? Ajudou muito. Mas quantos fios e tecidos você desperdiçou pela falta de capricho na execução de suas tarefas? Agora é preciso que você volte e reencarne para que dê valor à produção do algodão e saiba que cada fio de algodão utilizado demandou energia natural e humana que merecem os nossos cuidados. Por isso, nós espíritas somos chamados para cuidar da nossa produção de lixo, cuidar da nossa água, da nossa energia elétrica. Quando nós desligamos a energia, não é só por uma questão de economia na conta de água, é uma questão de racionalidade, enlouqueci aqui. É uma questão de racionalidade. E quantos de nós, muitas vezes, falamos assim, não preocupa não, é de graça. Há uma máxima na economia que nos diz que não há almoço grátis. E essa máxima existe também para o espiritismo. Não há nada na natureza que não seja produzida com esforço energético, humano e natural. Quando as flores desabrocham, isso é um trabalho enorme da biologia, da engenharia, produzida pela espiritualidade, que obviamente testou diversas outras formas para melhor adaptação no nosso globo. Por isso algumas espécies se extinguem,
porque foi uma tentativa da espiritualidade na engenharia biológica de fazer determinadas produções vivas que não se adequaram ao nosso território. E tudo que surge com um esforço enorme. Eu costumo dizer como que a vida humana ela é forte e frágil, porque nós perdemos a vida por qualquer coisa. Mas como que ela resiste a tantos problemas? O processo reencarnatório, ele é complexo para que desperdicemos uma vida. Também é complexo o processo de produção de animais, de flores, de vegetação, de pedras. Tudo isso há um gasto energético enorme. Por isso nós não podemos falar que nós estamos usufruindo algo com gratuidade. Porque pode ser que nós não tenhamos pagado o preço, mas a natureza ou outra pessoa pagou por aquela produção. Temos, então, este compromisso na melhor utilização das coisas. Por isso que nós investimos tanto em ciência, nós seres humanos, para diminuirmos o tamanho do chip, para diminuirmos o tamanho do celular, para diminuirmos o tamanho dos equipamentos tecnológicos, para que possamos usufruir com maior eficiência. Isso vale para tudo, gente. Isso vale para o nosso tempo, para que nós não desperdicemos o nosso tempo. Eu falo para os meus alunos que o dormir é um trabalho. Porque nós, depois de um certo grau de desenvolvimento, vamos compreender que até a hora do descanso precisa ser eficiente, para que nós possamos aproveitar o máximo para resgatarmos as nossas energias, para que aquilo seja tão valoroso que nós gastemos somente o tempo necessário do descanso para resgatar as energias para o trabalho. É óbvio que nós vivemos num sistema capitalista, saímos de um mercantilista, saímos de um mais primitivo, de um feudalismo, e conforme os sistemas vão se desenvolvendo, nós vamos também atribuindo àqueles sistemas mais moralidade, mais sentimento de empatia e de amor ao próximo. Saímos de sistemas muito mais predatórios para um sistema que se constrói paulatinamente de compartilhamentos com a sociedade. Mas, enquanto nós formos ainda imperfeitos, a moeda, o dinheiro, todo esse sistema é necessário para que nos tire da ociosidade. Nós somos como aquela paródia em que você pega o burro e coloca uma cenoura na frente dele para ele caminhar. Porque nós ainda precisamos ver o que nós vamos ganhar para que nós possamos evoluir. Então, muitas vezes, nós esquecemos da dimensão espiritual, nós esquecemos da lei reencarnatória e só fazemos pelo dinheiro. Isso é necessário para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Mas mais do que isso, é necessário que cada um de nós assumamos a nossa sobrevivência individual. Paulo, quando deixa de ser Saulo e passa a seguir Jesus, Paulo volta a ser tecelão. Ele volta a ser aquela profissão primitiva. Está lá no livro, né, Paulo e Estevão, nos relatando isso. E por que Paulo vai ser tecelão como seguidor de Jesus? É porque ele quer indicar humildade? Não é só isso. É porque
Paulo reconhece que a sobrevivência do corpo material dele é da alçada dele, não é da alçada de Cristo. E ele passa a seguir Jesus, a falar em nome de Jesus, a trabalhar por Jesus, depois que ele executa o trabalho de tecelão que lhe dá as condições mínimas de sobrevivência. Porque até para seguir Jesus, gente, nós temos que sobreviver por conta própria. É óbvio que a doutrina espírita não está falando que os enfermos, os acamados, aquelas pessoas que não têm condições, as pessoas que já estão idosas e não podem trabalhar, que não mereçam a nossa atenção, porque isso é a fraternidade, isso é um amor ao próximo. Isso é dividir com o nosso próximo a nossa experiência, a nossa luta. É dividir também com o próximo os compromissos que ele assumiu e que provavelmente nós fomos companheiros. E aí nós criamos sistemas de seguridade social, assistência social, que são valorosos. A doutrina espírita não está falando que é cada um por si, mas na medida do possível, nós temos que buscar a nossa sobrevivência material para que nós possamos, estáveis e prontos, trabalhar por Cristo. Porque Cristo não quer nas suas fileiras pessoas adoentadas. Tanto é que ele cura as pessoas. Ele não quer nas suas fileiras pessoas que não consigam produzir. Embora ele saiba que muitos de nós, e nós todos, tenhamos os nossos problemas produtivos. Mas se Cristo quisesse que nós vivêssemos em extrema pobreza para demonstrar a ele a nossa fidelidade, Paulo não seria tecelão, Lucas não seria médico, e por aí vai. O próprio Chico Xavier, que era médium, que psicografava inúmeros livros, não psicografava no horário comercial, psicografava madrugada adentro, trabalhou, foi funcionário público, executou as atividades, cumpriu o horário. O maior médium que nós conhecemos, talvez o espírito de luz, da maior envergadura que tem habitado no nosso país, trabalhou. Como que pode falarmos que há uma condenação da riqueza? Nós espíritas, e aí fica muito claro dentro do Livro dos Espíritos e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que as desigualdades é da natureza evolutiva dos espíritos. Não existe entre nós nenhum ser igual, porque nossas experiências reencarnatórias foram de várias formas diferentes, e os nossos compromissos e nossas dedicações também foram diferentes. Dito isso, nós não temos a perspectiva da abolição da riqueza entre nós. Nós não temos como perspectiva o fim dos bens materiais, a não ser a nossa própria evolução individual, que nos permita abandonar paulatinamente os elementos materiais do corpo. A culpa da desigualdade social que gera essa extrema tristeza não é da riqueza, não é dos bens materiais. A culpa da extrema desigualdade social que nós vivemos é o abuso dos talentos e dos dons. É a falta de fraternidade. É a falta de olhar o próximo. Se a riqueza não é, e aí nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, olha que interessante, se não é elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. E nós sabemos que nós vamos precisar fazer 2 progressos em todas as nossas reencarnações. Primeiro progresso, o moral.
E o segundo progresso, o intelectual. Nós devemos fazer esses dois progressos. Se não é elemento direto do progresso moral, a riqueza e os bens materiais é, sem dúvida nenhuma, elemento do nosso progresso intelectual. É ele que nos motiva a estudar mais, trabalhar mais, pesquisar mais. E aí, o próprio livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama atenção para o comércio. Olha que interessante. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, Deus. Dificilmente alguém na Assembleia contestaria essa afirmação. Mas ainda, embora sejamos todos filhos do mesmo Pai, ainda somos incapazes de nos relacionar com os nossos irmãos. Amanhã, porque agora o jornal já vai ter acabado, mas se a gente for ver o jornal à noite, provavelmente nós vamos ouvir falar dos muçulmanos. E aí vai nos dar uma raiva danada. Esses terroristas. Tinha que acabar com isso. Aí a gente pega, temos que acabar com os imigrantes. Tem muita doutrina política aí defendendo que nós vamos construir muros. Esquecemos que o espírito perpassa qualquer fronteira e que essas fronteiras são artificiais. Batemos no peito para falar que somos brasileiros, como se isso tivesse alguma significância do ponto de vista da evolução espiritual. É óbvio que somos brasileiros, mas isso não nos faz melhor nem pior do ponto de vista espiritual. Mas vejam bem, há um elemento material da riqueza que faz com que nós todos engolimos o nosso orgulho e a nossa vaidade e nos relacionemos com o resto do mundo. É o elemento comercial. Aí nós somos a favor. Tratados de livre comércio, Mercosul, União Europeia. Olha, os interesses materiais nos dando motivos de nos conectar com os nossos irmãos e, através de pactos de natureza comerciais, possamos estabelecer relações de confiança entre os irmãos, para daqui a pouco evoluirmos para um pacto de direitos fundamentais e humanos. Aí somos capazes de fazer pactos para a proteção do trabalho da mulher, do menor. Ou vocês acham que isso está desconectado? Parem para reparar que enquanto a Organização Mundial do Comércio vai evoluindo, também as outras organizações também vão se desenvolvendo. E quando uma retroage, a outra retroage. Porque essa é uma relação de reconhecimento fraterno que fazemos. E o comércio é o elemento inicial de reconhecimento do irmão. Porque podemos odiar o outro, e costumeiramente odiamos. Mas se ele quiser nos comprar ou nos vender, nós topamos. Nós podemos odiar os Estados Unidos, mas não deixamos de comprar no mercado internacional as inovações que os Estados Unidos produzem. Podemos odiar os muçulmanos e judeus, mas não deixamos de nos relacionar economicamente e batemos no peito para falar que o Brasil exporta soja, trigo e milho para esses lugares. Olha o comércio, o interesse material, nos dando os primeiros aspectos para reconhecermos a fraternidade. E o progresso moral, ele é mais acessível quando estamos diante de um progresso intelectual. Até porque, vejamos bem, não há progresso moral que se sustente integralmente sem que haja um mínimo progresso intelectual. Porque em algum momento nós devemos compreender as relações humanas, para que possamos fazer o bem e amar ao próximo de maneira mais complexa, de maneira mais profunda.
Quando nós estamos aqui no Centro Espírita, nas palestras, nós estamos aqui nos instruindo. Por que nós estamos nos instruindo? Não é porque nós vamos aqui agora nos instruir e que ali fora nós vamos fazer conforme pregado aqui. Nem eu que estou aqui, nem qualquer orador pode falar que ele mesmo. É porque conforme nós vamos fazendo a palestra e vamos ouvindo a palestra, nós vamos consolidando as ideias no nosso espírito para que depois possamos fazer o bem naturalmente, fazer o certo naturalmente, incorporar aquilo à nossa intuição. Por isso que se a riqueza material não influencia diretamente o progresso moral, indiretamente o influencia porque nos auxilia no progresso intelectual. No Livro dos Espíritos, na pergunta 115, Allan Kardec pergunta: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí o Espírito de Verdade diz: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhe é destinado, outros somente a suportam com lamentação e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Aí vem uma questão fundamental. O Espiritismo é, antes de tudo, uma doutrina de revolução individual. O Espiritismo não prega que nós devemos forçar as outras pessoas a abdicar do seu egoísmo em prol do outro. O Espiritismo, ele prega que nós, individualmente, abdiquemos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho e dos nossos problemas em prol do outro. Isso nos diferencia de várias abordagens políticas, econômicas e ideológicas que circulam pela nossa intelectualidade. Porque nós não somos doutrina de revolução coletiva, no sentido de imposição às outras pessoas de ações que nós consideramos corretas. Nós somos doutrina de revolução individual, em que nós nos submetemos a regras morais rígidas para a nossa evolução individual, para que nós possamos, através da nossa evolução, ajudar a sociedade e melhorar os outros. Isso muda essencialmente o paradigma da responsabilização. Nós somos doutrina de responsabilização individual. Por isso que nós não podemos ficar atribuindo a culpa aos outros. O Brasil é desigual porque o outro fez isso comigo. Não, o Brasil é desigual porque nós somos parceiros da delinquência política e econômica que se instala no país. Nós somos desiguais porque nós não temos consideração aos bens materiais, porque nós usufruímos da coisa pública sem o menor cuidado com a coisa pública. Porque na primeira oportunidade, nós mesmos fraudamos o sistema de proteção social. Na menor oportunidade, nós oneramos o Estado em benefício das nossas vaidades. Se nós queremos que o outro deixe de ser rico, nós temos um problema de concepção espiritual, que quando o que nós devemos fazer é assumir o nosso compromisso, e se nos foi concedida a habilidade de gestão material, que nós possamos gerir a coisa material em prol da coletividade.
que possamos ser bons patrões, que possamos ser bons empresários. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama atenção. Se todo mundo tivesse o mesmo bem, se todo mundo tivesse a mesma coisa, teríamos duas consequências. Nada evoluiria, porque cada um trataria das suas coisas de uma forma diferente, e em pouco tempo a desigualdade instalaria, porque dada a nossa desigualdade espiritual, nós trataríamos das coisas de maneira desigual e uns acumulariam e outros não acumulariam, tal como a parábola do filho pródigo. Nós não defendemos, então, que não haja riqueza. Muitas vezes é necessário que o capital, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos relata isso de forma muito pedagógica, muitas vezes é necessário que o dinheiro e o bem material se acumulem em determinados locais para que determinadas obras sejam realizadas. Como nós evoluímos, nós criamos um elemento que é um acumulador natural de recursos para o desenvolvimento, que é o Estado. O Estado é o acumulador natural hoje na nossa sociedade que cria pontes, estradas. Mas é necessário que muitas vezes os bens materiais se acumulem em determinadas mãos para que ela seja capaz de produzir tecnologias e desenvolvimentos que depois serão democratizados. É porque nós não confiamos na doutrina que nós professamos. Nós não confiamos na lei da reencarnação, nós não confiamos na espiritualidade. Porque muitas vezes ficamos chocados que determinada pessoa ganha uma inúmera soma de recursos. Nós podemos citar vários, né? O dono do Facebook, o dono dos celulares da Apple. E aí, nos esquecemos da maravilhosa roda da reencarnação, que faz com que essas pessoas desencarnem e os bens que elas produziram sejam divulgados a todos, e muitas vezes o capital que foi acumulado seja depois diluído, porque é Deus que decide para onde vai as coisas. Não adianta a gente achar que Deus não está no comando. Não adianta a gente achar que há injustiças se nós acreditamos na lei da reencarnação. Então é natural que algumas pessoas acumulem recursos e que utilizem. Agora, se ele não estiver utilizando bem, nós vamos lembrar da parábola dos talentos. Como é que é a parábola dos talentos de forma rápida? O Senhor entregou 10 moedas para um, 5 moedas para o outro e 1 moeda para o outro, servo. Foi embora, voltou um tempo depois, o que tinha sido recebido 10 moedas, multiplicou para 20, o outro que tinha recebido 5 multiplicou para 10, o que recebeu 1, guardou debaixo da terra e ficou com medo, e aí o patrão fala para o servo: você foi infiel, nem que você tivesse emprestado para os banqueiros, que eu ia lá tomar deles os juros. Esse é Deus falando conosco. Cada um de nós recebemos um talento, seja um talento intelectual, seja uma família boa, seja uma estabilidade financeira, seja qualquer tipo de dom. E cabe a nós multiplicá-lo, aumentá-lo em prol do bem de Deus. E se nós não trabalharmos bem com os talentos que nós recebemos, Deus virá tomar de nós, porque Ele não vai deixar nada ser inutilizado. E Ele vai nos falar que é para que a gente não tenhamos medo. Olha o que o chefe está falando para os servos, que é Deus falando para nós. Não tenhamos medo de utilizar os nossos talentos, de sermos generosos, de entrarmos nas relações pessoais. Não tenhamos medo de nos entregar à vida que nos foi concedida.
Porque se nada der certo por culpa de outra pessoa, Deus irá cobrar com juros. Nós temos que reforçar a nossa fé, entender que muitas vezes o que nós vivemos, muitas vezes não, sempre o que nós vivemos é da nossa responsabilidade. O que a doutrina espírita vai condenar, e nós falamos aqui, é o abuso da riqueza material. É aquela pessoa que deixa o dinheiro guardado para não ser utilizado por ninguém. É aquela pessoa que deixa de contratar uma pessoa que precisa de um trabalho e explora do outro empregado até que ele fadigue de tal forma que a saúde física não aguente. É aquele que tem 4 carros na garagem, sem nenhuma utilidade, ao invés de conceder o bem material que está sobrando para assistência social. É aquele que tem um tanto de calça, camisa, enquanto tem gente passando frio. Quantos sapatos, sandálias, chinelos nós temos em casa? Uma para cada cor do vestido que nós vamos utilizar. E esquecemos da solidariedade. Esquecemos que o acúmulo de bens sem utilidade nos será cobrado, tal como aquele que enterrou a moeda debaixo da terra. Se nós temos algo parado, tem pessoas que são acumuladoras, né? Nós somos. Às vezes você vai mudar, vamos fazer a experiência, vou mudar. Aí você vai descobrir o tanto de porcaria que a gente não junta. Porque nós esquecemos e abusamos da nossa riqueza. Meus irmãos, como fazer diante da riqueza? O Espiritismo nos ensina. Orar pelos que possuem riqueza, para que eles administrem bem os dons e os talentos que lhe foram concedidos, em prol do emprego, em prol do desenvolvimento, em prol do trabalho, em prol da circulação. Orar pelos que não possuem riqueza, para que encontrem força para o trabalho e encontrem serenidade para não abusar dos recursos que lhe forem entregues e que possam encontrar os recursos para o seu desenvolvimento. Que nós possamos desenvolver os nossos dons e talentos nessa reencarnação sem medo de sermos felizes e sem medo de fazermos os outros felizes. Que nós possamos entender que o abuso do bem material não é usufruir do que há de melhor no mundo, mas usufruir equivocadamente dos bens, guardando para só nós mesmos sem utilidade. E que nós espíritas precisamos estudar técnicas de como gerenciar melhor nossos recursos, mas sem o apego à matéria, somente objetivando resultados positivos a todos, gerando a nossa independência e que possamos fazer com que os recursos públicos possam sobrar para aqueles que realmente não podem trabalhar. E jamais condenar aquele que se esforça para o desenvolvimento de uma ideia, de um empreendimento, de um projeto ou de uma empresa. Haja vista que serão fornecidos trabalhos, rendas, e que se houver abuso, nós podemos confiar que Deus, como o chefe absoluto, cobrará de cada um dos seus servos a utilização. Nós precisamos, meus irmãos, abandonar de vez a ideia de que nós não podemos ser felizes. Mas precisamos abandonar o medo de não sermos felizes e, dessa forma,
acumular tudo em torno de nós mesmos. Há muitos ricos que promovem muito desenvolvimento, enquanto há muitas pessoas com boas ideias, mas com preguiça, com medo de errar. Nós estamos aqui para usufruir de tudo da maneira mais eficiente para produzir o melhor estágio de bem-estar possível da nossa sociedade. Que possamos, meus irmãos, trabalharmos não visando a coisa material, mas que possamos cuidar das coisas materiais para que elas possam produzir felicidade para todos os que habitam o nosso globo. Eu agradeço a atenção de todos, uma boa noite, e agradeço a assessoria da espiritualidade e dos mentores dessa casa para a palestra da noite de hoje. Peço autorização para dar por encerrado a palestra de hoje. Muito obrigado.